Nossa paróquia. Pronto, deu certo. Daqui a pouquinho vamos dar início à nossa primeira live mariana deste mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. Vamos compartilhar aí esta transmissão para que mais pessoas possam estar conosco nesta tarde. Hoje nós iremos conversar sobre Maria, Nossa Senhora, nas Sagradas Escrituras, onde nós encontramos a Virgem Maria nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, onde prefigura esta realidade, como também no Novo Testamento, até o Apocalipse. Acolhemos a você que está chegando para participar conosco deste momento, a Onete, a Maria Regina, a Aurilúcia, também o pessoal no Instagram, o Michel Robson, Socorro Vasconcelos, a Silvia, a Cláudia Mariano, a Onete, a Sinara, a Cristiane, que estão conosco. Vamos já dar início à nossa conversa hoje sobre a Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Você pode pegar a sua Bíblia para nos acompanhar, algumas passagens. Nós iremos fazer a leitura que você possa acompanhar e até riscar, marcar aí na sua Bíblia. Compartilhe aí no seu Facebook, também nos seus grupos, para que a gente possa dar início aqui a nosso momento formativo, nossa live sobre Nossa Senhora. Como também você pode mandar perguntas que nós vamos conversando aqui e tentando responder as perguntas, tá certo? Sobre a Virgem Maria, sobre Nossa Senhora. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, quando nós vamos falar da Virgem Maria, o estudo dentro da teologia que faz a reflexão sobre Nossa Senhora se chama Mariologia. Na faculdade nós temos uma cadeira na teologia toda sobre Maria, os fundamentos bíblicos, desde as Sagradas Escrituras, passando pelos padres da Igreja, a Sagrada Tradição, Maria nos documentos da Igreja, os dogmas marianos, títulos marianos que nós temos no decorrer destes 2000 séculos que foram sendo organizados sobre Maria.
Por isso que nestes 4 sábados do mês mariano, nós vamos aproveitar para meditar sobre esses temas. A gente escuta muito, e vocês com certeza já escutaram, pois eu já escutei, muita ofensa à Virgem Maria e até aos católicos quando são acusados de adorar Nossa Senhora. Nós fazemos um culto de adoração a Nossa Senhora e não é verdade. Queremos acolher a todos que estão chegando, a Filomena, a Fran, a Sheila, o José, Francisco José, Eva Nascimento, a Cicinha, Margarida Vasconcelos, todos, Francisco Tiago, todos que estão conosco neste momento, o Luan Gustavo, Eliane Souza, para esta nossa conversa mariana. Bem, então quando nós falamos, como ia dizendo, nestes 4 sábados do mês mariano, nós vamos nos dedicar este horário à meditação destes temas marianos sobre Nossa Senhora. Hoje, Maria nas Sagradas Escrituras. Próximo sábado, os dogmas marianos, os dogmas que foram sendo instituídos pela Igreja. Boa tarde, Socorro. Boa tarde, Margarida. Boa tarde, Clênia. Foram sendo instituídos pela Igreja no decorrer desses 2000 anos. No terceiro sábado, dia 16, nós iremos estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre os títulos e as aparições marianas. E no penúltimo sábado, nós iremos conversar sobre Nossa Senhora, que ela é Rainha do Céu e da Terra, e ver por que ela recebe este título. Bem, então quando nós olhamos para a Virgem Maria nas Sagradas Escrituras, nós fazemos uma caminhada no Antigo Testamento também, onde esta mulher, esta Virgem que vai dar à luz ao Salvador, ela já é prefigurada, a pessoa de Maria, no Antigo Testamento. Como eu tenho dito em algumas lives anteriores, boa tarde, Albetiza, boa tarde, Jarba, boa tarde, Marlene, boa tarde, Jeane. Como eu já tenho dito em algumas lives anteriores, o Novo Testamento e o Antigo, eles estão intimamente ligados. E o Novo é digamos assim, a revelação do Antigo, e o Novo ele está prefigurado no Antigo Testamento. Então, há esta unidade, ou este casamento entre os 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. A literatura ou a escritura anterior a Jesus e a escritura posterior a Jesus. Então, fazendo uma leitura cristã do Antigo Testamento, nós olhamos para todas aquelas mulheres do Antigo Testamento como figuras da Virgem Maria, preparação daquela mulher que um dia seria a mãe de Deus. Então nós vamos encontrar no Antigo Testamento onde Eva é a figura da Virgem Maria, que Maria é lembrada como a mulher que esmaga a cabeça da serpente. Por isso nós encontramos, e lá no Apocalipse, nós vamos encontrar essa leitura, Maria é essa que esmaga a cabeça da serpente, em alusão a Eva, que
obedeceu, ao invés de obedecer a Deus, obedeceu à serpente. Boa tarde, dona Francisca Borges, Zulene. Então, por isso que até nós quando nós vamos nos referir a Nossa Senhora, nós chamamos de Ave Maria, em alusão a Eva. Ave é o contrário de Eva, aquela que não foi capaz de lutar contra, de não se deixar levar pela serpente, escutar a voz da serpente e até obedecer a voz da serpente. Maria, ao invés disso, ouviu a voz de Deus e colocou em prática a vontade de Deus. Por isso que Maria é essa que esmaga a cabeça da serpente e traz ao mundo o próprio Deus, o Filho de Deus. Como também quando nós encontramos lá no Antigo Testamento outras figuras como Débora, que lutou para se conservar, como nós encontramos no livro dos Juízes, capítulo 5, versículo 7. Temos outras mulheres também, como Jael, que era bendita entre as mulheres, mulher de Eber, o Quenita, bendita seja entre as que habitam em tendas. Encurvou-se entre os pés dela e caiu, encurvado-se ali mesmo, caiu, ficou aniquilado. Então nós vamos encontrar inúmeras aquelas mulheres do Antigo Testamento que são figuras daquela de Maria, mulheres guerreiras que lutaram pelo povo, que foram fiéis, que são figuras de Maria, que é exemplo para nós. Ruth, o povo pobre luta em busca de seus direitos. Ruth é uma estrangeira. A salvação não tem limites nem fronteiras. Nós encontramos isso no livro de Ruth. De Maria nasceu Jesus, o Filho do Altíssimo, da raça de Davi. Como também nós encontramos no Antigo Testamento Noemi, quando ela chegou a Belém. Noemi é figura de Maria, não só pela formosura, mas por ter enfrentado com firmeza as dores, os sofrimentos e as enfermidades. Judite, que também é uma mulher corajosa, que lutou pelo povo oprimido. Esté, que é aquela mulher que luta pelas transformações, desmascarando os abusos, os privilégios, fazendo que os oprimidos da terra recuperem a esperança de viver. Isso nós vamos encontrar tudo no Antigo Testamento. E como disse, é prefiguração de Maria, ou digamos, de Maria no Novo Testamento, como aquela que teve coragem, força, ao contrário de Eva, que foi capaz de fazer, de colocar em prática a vontade de Deus. Como também nós encontramos alguns títulos no Antigo Testamento que nós rezamos no ofício. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas sempre quando nós rezamos o ofício de Nossa Senhora, faz alusão a alguns temas, sempre a alusão a alguns temas anteriores ou do Antigo Testamento, como por exemplo, a nuvem, Maria, esta nuvem, Arca da Aliança, Arca de Noé, arco-íris, cedro do Líbano, lírio e assim por diante. Tudo isso fazendo alusão ao Antigo Testamento de figuras de proteção do povo. A Arca da Aliança, por exemplo, ela era aquela tábua ou aquela caixa de madeira que guardava as tábuas da lei. Maria é esta nova Arca da Aliança, que guardou não só mais as tábuas da lei, o Testamento Antigo, mas guardou no seu ventre o próprio Filho de Deus, que guardou no seu ventre o próprio Jesus Cristo, e ela tornou-se assim esta nova Arca da Aliança. Como também a Arca de Noé. Nós sabemos que com o dilúvio tudo acabou, só salvou-se aquilo
que estava dentro da arca de Noé. E assim também nós acreditamos que a salvação ela é somente em Jesus. É necessário estar nesta arca, nessa nova arca da aliança, para que haja esta salvação. Então nós vamos encontrar Maria, a prefiguração no Antigo Testamento, inclusive também nos profetas, como nós encontramos lá no profeta Isaías: uma jovem conceberás e darás à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Isto se concretiza e acontece, ou se concretiza na pessoa de Maria, no anúncio do anjo, onde a virgem conceberás e darás à luz um filho. Então nós vamos encontrar em inúmeras passagens, em inúmeras prefigurações, como outros temas que nós vamos encontrar de Maria. Nós até, como já disse, refletimos dentro do ofício, como velo de Gedeão, rosa de Jericó, trono de Salomão, tabernáculo, porta do céu, primogênita, sarça ardente, templo do Espírito Santo, monte de Deus, palma de paciência, e assim estrela de Jacó, estrela d'alva, favo de mel, mesa do templo. Então são temas que fazem alusão à Virgem Maria. Isso no Antigo Testamento. Quando nós passamos para o Novo Testamento, agora nós vamos encontrar inúmeras passagens e perceber como a Virgem Maria, ela tem dentro da história da salvação uma sublime, uma elevada, como é que eu posso dizer, prestígio, pois ela foi primeiramente preservada, preparada por Deus desde a sua concepção para ser a mãe do Salvador. Pura deveria ser aquela que daria à luz o Filho de Deus. E assim Deus o preservou do pecado original, da culpa original, desde sempre, em alusão, em vista ao nascimento do seu Filho. E aí nós vamos encontrar nos Evangelhos, principalmente em Lucas, que faz um apanhado maior da Virgem Maria, mas em todos os Evangelhos nós vamos encontrar a presença de mãe materna de Maria, que acompanha o seu filho, a presença desde a anunciação do anjo até o nascimento da igreja primitiva, até a igreja primitiva, até a sua assunção. Então nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 1, 78, 79, a questão do anúncio do anjo, ele que fala desta realidade. Maria que recebeu a visita do anjo, que a questionou, para a gente perceber que não foi uma imposição, porque Deus ele não impõe, ele propõe. Ah, padre, mas se Deus a preservou desde sempre, ele já sabia que ela iria dar o seu sim? Ela estava predestinada para dar o seu sim? Não. Ela poderia muito bem dar um não. Mas
Deus que conhece os nossos corações, Deus que nos conhece. Imagine aí, qual o doido, a não ser que seja doido, que daria um não para Deus numa situação dessa? O anjo chega, pergunta, propõe, vai ser a mãe do Salvador. Não por questão de orgulho, por ser a mãe do Salvador, que Maria nunca se deixou levar por isso, mas pela graça de poder cooperar com a salvação da humanidade, trazer ao mundo aquele que seria o Salvador da humanidade. Então a Virgem Maria, ela deu o seu sim, lá em Lucas, nós encontramos em Lucas, e também, você pegando aí a sua Bíblia, nós vamos encontrar este anúncio em Lucas, que conta toda aquela história da Virgem Maria. Já começa contando essa história, a anunciação do anjo. Maria, que o anjo que chega para Maria, fala da sua missão: o Senhor esteja contigo. E Maria chega até a questionar o anjo: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Se eu não tenho contato com homem algum? Pois até então Maria estava prometida em casamento a José. E ao explicar, ao falar para Maria como tudo iria acontecer, ela abre o seu coração e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É bem verdade que o escritor sagrado diz que Maria perturbou-se. Quem não ficaria preocupado? Quem não ficaria perturbado com uma saudação dessa? Com uma pergunta dessa? Do que pode acontecer numa realidade daquela? Já tenho dito em algumas ocasiões. Poderia acontecer de Maria ser até apedrejada em praça pública, se não fosse desígnio de Deus, claro. José abraçando aquela missão. Então nós vamos encontrar todas estas passagens no Evangelho de Lucas, o evangelho mais mariano que nós encontramos, onde conta como se deu este anúncio, como se deu este momento de acolhida de Maria. E a partir daí nós vamos seguindo com Lucas para a visita a Santa Isabel, onde naquela ocasião, mais uma vez, o Espírito Santo ali suscita, manifesta, e a própria Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Esta oração que nós rezamos na Ave Maria. E ainda tem gente que diz que estas orações não são bíblicas. Todas as nossas orações estão nas Sagradas Escrituras, inclusive a Ave Maria. Então nós vamos encontrar nessa caminhada Maria, que tem o seu filho Jesus Cristo, nascimento de seu filho Jesus Cristo, Maria que dá a luz, Maria que é obrigada a fugir para o Egito para não ver seu filho ser morto, traspassado pela espada, logo criança, pois nós sabemos que o governador mandou matar todas as crianças daquela região para matar a Jesus,
depois que percebeu que foi enganado pelos magos, que diz para os magos: pois quando vocês encontrarem o menino, venham aqui, que eu também quero adorá-lo. Isto é, quer matá-lo. Bem, a Marlene pergunta: é verdade que Nossa Senhora foi concebida sem mancha do pecado? Como isso aconteceu? Marlene, a preservação da Virgem Maria foi em vista ao nascimento do seu Filho Jesus Cristo, por ser a mãe de Deus. Assim, Deus, desde a sua concepção, a conservou do pecado original, em vista aos méritos de Cristo. Dentro da Sagrada Teologia, nós chamamos isso de privilégio. Privilégio é algo fora do natural que é concedido a alguém. Por exemplo, quem tem acima de 60 anos tem preferência na fila, em qualquer fila que for pegar. Então, é um privilégio concedido àquela pessoa. Concedido por quem? Aqui por uma lei do Estado. E o privilégio é isso, é algo que não é natural, mas é concedido. Por que Deus deu para Maria? Porque Ele quis. A resposta é essa. Por que ela foi preservada? Porque Deus quis. Que em vista aos méritos de Cristo, pois ela seria a mãe de Deus. Então nós vamos encontrar, caminhando com Maria, no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, em inúmeras passagens, como Lucas 2, aliás, todos os primeiros capítulos de Lucas, primeiro, segundo capítulo, nós vamos encontrar essa história. A história do nascimento, a história da perseguição, a história da fuga para o Egito, daquele encontro também no templo, com a profetisa Ana, com Simeão, onde uma espada transpassou o coração de Maria, quando ela ouviu que aquela criança seria um sinal de contradição entre muitos e para muitos, e assim foi. Por isso que Maria até reza o Magnífica: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendito. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. E assim por diante. Então nós vamos encontrar nos primeiros capítulos de Lucas uma vasta leitura sobre, ou uma vasta apresentação sobre a importância e a missão de Maria dentro das Sagradas Escrituras. Como também, como eu dizia, lá em Lucas 1:28, o Senhor está contigo. Este elogio ressoa como unicamente aplicável à Santíssima Virgem do céu no Novo Testamento. Nós vamos também em Lucas 30:33, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Também o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá. Uma passagem que nós percebemos a exaltação da mãe de Deus, da mãe de Jesus, pelo próprio Deus, através da boca do anjo. Como também nós encontramos nos outros evangelhos, em Mateus. Enquanto isso, onde José, em Mateus, podemos pegar nossa Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 1, que narra também para nós este episódio, começando pela história de José, onde José também sonha, quando estava pensando em deixar Maria em segredo, e sonha
com o anjo que diz que aquele filho seria filho de Deus. Isso, Maria Peixoto diz. Claro que teria todo motivo de perturbação com aquela situação, pois seria inaceitável perante aquela sociedade uma mulher engravidar sem casar. Portanto, não teria nenhum motivo de orgulho para ser mãe do Salvador. Com certeza, por isso que o Evangelho, eu costumo dizer, ali apresenta a humanidade de Maria, ela que é toda humana e somente humana. A humanidade de Maria, quando diz perturbou-se, ficou preocupada. Quem não se preocuparia com a situação daquela? Aí a Simária diz: Padre, todos nós somos filhos de Maria, certo? Eu creio porque tem no Evangelho que fala, teu irmão e tua mãe estão aí fora. Jesus responde: todo aquele que obedece a ele são seus irmãos. A pergunta é: Maria gerou outros filhos em seu ventre ou só Jesus que ela gerou no seu ventre? Pronto, Maria, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso. Mas nós somos filhos de Maria. E, além dessa passagem que você citou sobre fazer a vontade de Deus, também lá no pé da cruz, Jesus nos dá, na pessoa do discípulo amado. Eu até tenho dito em algumas homilias que o Evangelho, quando não cita o nome, está nos inserindo naquela realidade. Então, ao pé da cruz, entrega sua mãe ao discípulo amado, isto é, a nós como mãe, como nossa mãe, e nós a ela como filhos. Por isso que nós somos filhos de Maria, porque nós somos também irmãos de Jesus. Então não tem motivo para dizer que não somos irmãos de Jesus. Se Maria é mãe dele, nossa mãe, se nós somos irmão dele, então logo ela é nossa mãe. Bem, já a gente entra nessa questão dos outros filhos, tá certo? Porque o Evangelho diz que tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Nós vamos encontrar, caminhando em Mateus, quando José pensa em deixar Maria. Claro que pensamento lógico, pois na realidade daquela veio o pensamento que Maria estava grávida, não ser dele, talvez esse pensamento de José, e ele que ainda quis abandonar em segredo, mas o próprio anjo lhe comunica que não. Então nós vamos encontrar também em Mateus, que de maneira bem larga apresenta essa história, José que pega o menino e vai com Maria para esconder o menino para não ser morto pela espada. Então a gente pode fazer uma busca no Evangelho de Lucas, principalmente, que lá fala muito sobre a Virgem Maria. E nós vamos encontrar também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de São João. No Evangelho de São João nós vamos encontrar também a figura da mãe de Jesus, que no Evangelho de Lucas, de João, não cita o nome Maria, mas a mãe de Jesus. Não precisa citar, porque nós sabemos quem é a mãe. Se os outros evangelhos já citaram, então ele não precisa citar. Então nós vamos encontrar lá nas bodas de Caná, por exemplo, lá no momento do primeiro sinal, ali a mãe de Jesus estava lá, como também a mãe de Jesus estava ao pé da cruz. Ao terceiro dia aconteceu um casamento. Jesus foi convidado para o casamento com seus discípulos também. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Maria já estava. Jesus também
foi convidado para o casamento com os seus discípulos. Eu acho tão interessante que o Evangelho já coloca que Maria estava lá. Imagine aí a importância da mãe de Deus. E tem gente por aí que fica desfazendo na mãe de Deus, chamando a irmã Maria, que irmão o que? É mãe. Não é irmã, não, é mãe. O Evangelho nunca apresentou Maria como a irmã Maria. Irmã de quem? É a mãe de Jesus. Ah, é uma mulher qualquer. Nunca a Virgem Maria é uma mulher qualquer. É a mãe de Deus. Apresente outra mulher tão importante como ela. A mãe de Deus. Ache ruim quem achar, mas é a mãe de Deus. O Evangelho não chama a irmã Maria, é a mãe de Jesus. Maria já estava lá. E hoje tantos que se dizem cristãos colocando a mãe de Jesus para correr. Infelizmente, parece que não leram o Evangelho, não sabem o que está escrito. Da importância desta mulher para a salvação. Se a nossa mãe, se ela merece todo o respeito, nos gerou, cuidou de nós, nos educou, temos todo o respeito e amor e gratidão pelas nossas mães. Imagine pela mãe de Jesus. Imagine pela mãe de Deus. Imagine por Maria. Então, toda reverência que nós prestarmos a Nossa Senhora, claro que conscientes, pois nos diz em uma de suas canções o Padre Zezinho: não és deusa, não é mais que deusa, mas depois de Jesus ninguém foi maior. Não és deusa. Maria não é uma deusa, é uma humana, de carne e osso, humana, simplesmente humana. Não és deusa. Ter recebido no seu ventre o Filho de Deus não fez dela uma deusa, muito menos uma semideusa, como nós encontramos na mitologia grega. Maria é humana. Isso daí a igreja sempre deixou bem clara. Humana, mas uma humana que merece todo o nosso respeito, pois deu à luz ao Filho de Deus. Nenhuma outra mulher trouxe ao mundo o Filho de Deus, o próprio Deus. Como é que ainda tem gente que abre a boca para dizer que é uma mulher qualquer? Que é uma qualquer? Não existe. Quem você encontrar por aí com esta frase não merece nem ser escutada, não merece nem ser ouvido. É dar as costas, pois não sabe o que está dizendo. Pois Maria não é uma mulher qualquer. Não és deusa, não é mais que deusa, mas depois de Jesus, ninguém foi maior. Depois de Jesus, ninguém foi maior. Com certeza, Ana Cláudia. Aquele que não considera a mãe de Deus não pode ser considerado nosso amigo, nem em momento algum, pois não está considerando a mãe do nosso Deus, a mãe de Deus, que não é uma mulher qualquer, mas é minha mãe. E não venha falar de minha mãe perto de mim, que vai escutar. E principalmente falar sem saber, sem conhecer. Aí é que não pode mesmo. Jamais nós podemos escutar calados, falar mal de Nossa Senhora, ou até dizer que é uma mulher qualquer. Pois Maria não é uma mulher qualquer. Não existe a irmã Maria, é a mãe de Deus. A mãe de Jesus estava lá na festa de casamento. E aí nós encontramos Maria, que
suplica a Jesus, naquele momento, pede a intercessão, Maria intercede a Jesus, pois o vinho havia acabado. O vinho havia acabado. E Jesus realiza o milagre. Mesmo tendo dito, mulher, a minha hora não chegou. Aí tem gente que diz assim, Jesus no Evangelho, ele esnoba, não faz conta, porque ele diz, mulher, chama Maria de mulher. O termo mulher, na cultura judaica, dentro do Evangelho, é uma expressão carinhosa de Jesus para com a sua mãe. Não está dizendo que ela não é de jeito nenhum qualquer, não, Senhor. A expressão mulher é uma expressão chave dentro do Evangelho de São João, que nós vamos encontrar não só esta passagem, mas outras passagens onde Jesus chama a sua mãe de mulher. Nós vamos encontrar ainda, caminhando dentro das Sagradas Escrituras, como diz já as bodas de Caná, lá em João 2, capítulos 5 a 3, onde Maria disse ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. A missão de Maria, ela deu o seu sim, Maria, ela se colocou à disposição de Deus, não foi para ganhar nome, para ganhar privilégio, não foi para isso. Maria aponta para Jesus. Maria não quer discípulos para ela não necessita disso. Discípulos é de Jesus, como ela foi uma discípula do Mestre, como ela se colocou na caminhada com o Mestre, até a cruz. É isso que Maria nos convida, que nós possamos nos colocar a caminho com Jesus, caminhar com Ele como ela mesmo caminhou com o seu Filho. Maria, ela nos ensina a ser discípulos. Ela é a primeira cristã, aquela que deu o seu sim. E ela é modelo para nós, pois ela quer nos levar a Jesus. Nós vamos encontrar também, podemos conferir lá no Apocalipse de São João, aquela mulher que é perseguida pelo dragão. Nós vamos encontrar também no capítulo 12, se não estou enganado, do Apocalipse de São João, aquela mulher perseguida, deixa eu ver aqui, a mulher do Apocalipse. E todas essas leituras, a igreja faz a leitura destas passagens como ou na pessoa de Maria. Esta mulher perseguida, que foi perseguida pelo dragão, isto é, pelo Império Romano, ela que deu à luz ao filho, aquela criança que foi arrebatada, ela que trouxe ao mundo aquele filho, o Filho de Deus, e nós vamos encontrar aquele que realizou a salvação, o poder e a realeza, um sinal glorioso no céu, uma mulher revestida de sol, tendo sobre os seus pés a cabeça uma coroa de 12 estrelas, fazendo alusão às 12 tribos de Israel, aos 12 apóstolos também. Apareceu um outro sinal no céu, dragão, e assim por diante. A igreja faz a leitura dessas passagens, desta mulher, não só aqui, mas outra passagem também, como sendo a Virgem Maria. O dragão se irritou contra a mulher, isto é, contra Maria. O dragão é o mal, e a sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que fazem a vontade de Deus.
Isso nós encontramos no Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto de seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Que Apocalipse, a leitura, faz essa leitura daquela mulher sendo a Virgem Maria. Como a outra pergunta, que foi uma pergunta que foi feita aí sobre a passagem em que diz: estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Ou também aquela outra que a gente fez a leitura esta semana: e ele não é irmão de Tiago, de Simão, de Judas? Para a gente entender, não se chama a Virgem Maria, os seus irmãos, José, Tiago, Simão e Judas, querem com isso, com essas passagens, tem gente que quer dizer que Maria teve outros filhos, negando assim alguns dogmas, como a virgindade perpétua, como a maternidade divina, tudo isso. E para a gente saber o que aconteceu, esquecem ou ignoram que no tempo de Jesus todos os parentes eram chamados de irmãos. Todos os parentes eram chamados de irmãos. Ainda hoje, que nós estamos em um grupo de nossa igreja, muitas e muitas vezes nós nos chamamos de irmãos. Naquela época era dessa maneira. Não havia uma palavra para designar primo, parente próximo, mas somente uma palavra para designar irmão, que dizia era irmão, parente próximo, primo, era a mesma coisa. E aí diz, e a própria Bíblia prova isso, pois os 4 irmãos acima citados, lemos que a verdadeira mãe de Tiago e José era outra Maria, irmã de Nossa Senhora e casado com Cleofas. Isso você pode pegar lá em João 19, 25, ou então em Marcos 15, 40. E Judas era irmão de Tiago maior. Você encontra lá em Judas 1, que era filho de Alfeu, que você vai encontrar isso em Mateus 10, 2 a 4. Ora, Cleofas e Alfeu designam a mesma pessoa, pois são formas gregas do aramaico de chamar uma determinada palavra. Segundo o historiador do século II, Cleofas e Alfeu era irmão de São José. Logo, não eram filhos naturais de Maria e José, eram de sua parentela e não de sua filiação. Além disso, os primeiros cristãos que conheceram Jesus e os apóstolos, nos escritos que nos deixaram, todos testemunham que Maria sempre permaneceu virgem, não tendo jamais outros filhos. Sobre estes inventores de novidades, a Bíblia nos previne: haverá entre vós falsos profetas, muitos seguirão as suas doutrinas dissolutas, e o caminho da verdade cairá em descrédito. Nós encontramos isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, aqui essa breve explicação sobre essas passagens. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Não quer dizer que irmão seja irmão de sangue. Irmão são filhos de Maria. Não quer dizer isso. E sim, como disse aqui, são primos, são parente próximo, que outras passagens já explicam, falam sobre isso. E aí nós caminhamos para aquele momento da cruz, onde lá Jesus entrega Maria
ao discípulo amado e diz para ele: esta hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. É isso, nós somos os discípulos amados, então nós devemos sim levar a nossa mãe para a nossa casa. Na casa que não está a mãe de Deus, possamos desconfiar se aquela pessoa verdadeiramente é discípulo de Jesus ou diz ser discípulo de Jesus. Tenhamos este cuidado. Tem outras passagens também do Antigo Testamento que nos recordam esta realidade, mas tudo isso para dizer o seguinte e mostrar que não é uma invenção da Igreja Católica, não é uma idolatria o que nós fazemos com a Virgem Maria. Idolatria quer dizer adorar falsos deuses. Nós não temos Nossa Senhora na condição de deusa, mas nós temos Nossa Senhora na condição de mãe de Jesus. E o próprio Evangelho não exclui o valor da Virgem Maria, não exclui a importância desta mulher na história da salvação. Ele apresenta de maneira clara, e se não fosse importante, essa mulher tão importante, ela não aparecia tantas e tantas vezes acompanhando Jesus no Evangelho. Tinha se deixado de lado. É isso que até se questiona em relação a outros personagens dentro das Sagradas Escrituras. Cadê? Por que não aparece mais vezes? Isso para a gente perceber Maria que acompanha, que está no Evangelho, desde o nascimento, a anunciação, até o envio, até a cruz, e está presente também lá nos Atos dos Apóstolos com a igreja nascente. É bem claro os Atos, quando diz que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, Maria estava também naquele momento. A Maria Marlene Braga pergunta: é verdade que depois do nascimento de Jesus e terem casado, José respeitou Maria e não teve relações com ela até o fim de sua vida? Sim, é verdade. Maria foi preservada durante toda a sua vida e José cuidou de Maria até o final da sua vida, a preservando sem as relações matrimoniais de um casamento, pois ela foi elevada a essa condição da mãe de Deus. E quando nós falamos dessa importância da Virgem Maria, não é coisa nova do hoje, mas a tradição da igreja, nós vamos encontrar nos livros dos padres da igreja, nos primeiros séculos, sempre nós vamos encontrar todo este cuidado, este respeito, essa veneração por a mãe de Deus. E nós vamos perceber como desde os primeiros séculos Maria não foi considerada pelos seguidores de Jesus como uma mulher qualquer, e sim por aqueles que se dizem seguidores de Jesus, mas que realmente não vivem como tal. Mas se você olhar para a tradição da igreja, você vai perceber que sempre Maria foi venerada, respeitada e como aquela que se colocou à disposição de Deus. Exemplo de cristã, primeira cristã, como nós também cantamos em uma de nossas músicas. Então, é mais ou menos isso sobre a Virgem Maria. Nas próximas lives marianas, nós vamos estudar um pouquinho sobre os dogmas marianos. Eu hoje não abordei essa questão da maternidade, dos dogmas, porque
nós vamos ter uma live dedicada somente para os dogmas marianos, como tudo surgiu, como tudo foi sendo organizado, tá certo? Hoje a gente conversou mais sobre a presença de Maria nas Sagradas Escrituras. Pois é, Rosa, infelizmente, por falta de conhecimento ou por puro birra, o recalque, acabam fazendo tais realidades, porque eles sabem muito bem, quando vai aprofundar ou ler a história, você percebe como você vai saber, e nos originais dos evangelhos, você vai perceber isso, que eles são primos ou parentes próximos e não irmãos de carne, de sangue, filhos da Virgem Maria e de José. Com certeza, quem dera que todos tivessem este vigor e esta força, este exemplo. Por isso que Maria, a Sagrada Escritura faz esta alusão com Maria, ela é a Ave Maria, aquela que, diferente de Eva, diferente de tantas outras, soube ouvir a voz de Deus e não a voz da serpente, obedecer a voz de Deus e não a voz da serpente. E Maria, ela se torna esse modelo para nós, onde muitas e muitas vezes nós nos justificamos dizendo, porque somos humanos, pecamos. Maria foi plenamente humana, totalmente humana, e nem por isso pecou. Mas a sua vida foi o seu sim para Deus. Assim também deve acontecer conosco. A nossa vida deve ser um sim para Deus. E Maria é este modelo de cristã para nós, modelo de discípulo. E Maria que sempre aponta para o seu filho, que sempre aponta, quer nos levar para seu filho. Maria não precisa, não necessita de adoração, como disse, ela não é Deus. Maria é humana, mas ela sempre quer nos levar para Deus. Pois bem, meu povo, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Convido vocês para daqui a pouquinho, às 19 horas, estarmos reunidos novamente, rezando a Santa Missa, celebrando a Eucaristia. Hoje, às 19 horas, cantaremos o ofício de Nossa Senhora, em seguida a Santa Missa, que você possa participar conosco. E amanhã, domingo, os nossos horários normais de missa, 7h30 da manhã, às 19h30, que vocês possam celebrar conosco este mês mariano, tá certo? Em relação às nossas lives, nós ficamos certos, todos os sábados, este horário, às 16 horas, estaremos conversando sobre os temas marianos que eu apresentei no início, e se for aparecendo alguma outra live, a gente vai comunicando no início do dia, tá certo? Deus abençoe a todos, tenham todos uma santa noite, uma semana cheia de Deus, um bom final de semana para todos, e que possamos ficar em casa, vivenciando esse tempo de quarentena, para que passe logo tudo isso que estamos sofrendo. Até mais, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, meu povo. Até mais. Vocês que nos acompanharam, ficaram conosco até agora pelo Facebook da nossa paróquia. Deus abençoe e uma boa noite.